Olá, tudo bem? Hoje nós vamos responder a uma pergunta muito feita no meio religioso. Deus abençoa um segundo casamento? Ou um terceiro, um quarto? Deus abençoa qualquer relação que se tenha após um divórcio? Para responder a essa pergunta, eu vou recorrer a dois recursos que a interpretação bíblica me permite. Primeiro, eu vou utilizar um princípio e segundo, eu vou utilizar a própria palavra de Deus para responder a essa pergunta. Um texto que eu quero utilizar para a gente já começar a discorrer a respeito desse assunto está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 39. Todo o capítulo 7, Paulo ele discorre muito a respeito do casamento, principalmente a situação quando ela está em crise, cogitando a separação, não separação, em caso de divórcio, não divórcio, enfim. Mas no verso 39 ele diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Pois bem, o verso traz a seguinte identificação: que pela lei a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas que lei é essa? A lei do Senhor prevê que o casamento seja algo que dure por toda a vida. Nós vemos Jesus quando ele é indagado a respeito da carta de divórcio a qual Moisés concedia à nação de Israel, e ele disse que, olha, não era assim desde o princípio, não foi esse o plano de Deus para a humanidade. Quando nós vemos Adão e Eva e a gente vê Jesus depois falando a respeito de quando ele fez o homem e a mulher, ele falou assim: olha, por isso que o homem deixa teu pai e tua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então o propósito do casamento é fazer essa união. Ninguém é obrigado a casar. Uma vez casou, ninguém agora tem o direito de casar-se de novo. Então, a lei áurea que Deus instituiu sobre o casamento é a morte. Então, se os dois se uniram, se tornaram uma só carne, só deixarão de ser uma só carne quando houver a morte de um dos dois. Salvo isso, não há outra circunstância que permita que você venha se casar de novo. Existem pessoas que dizem assim: Diego, mas houve um adultério, houve agressão física, o marido era um monstro, a mulher era uma preguiçosa. Deixa eu te falar, essas perguntas mais especificadamente eu respondo em outro vídeo. Mas só para dar uma pincelada em torno disso, saiba que a Bíblia ela até permite que você se separe. Você pode ler aí no capítulo 7 mesmo, Paulo fala a respeito disso, e eu tenho um vídeo bem específico sobre isso. Mas a Bíblia até permite que você se separe, não tem problema. O problema é que você agora não poderá se casar de novo. Isso é explícito, tá? Não pode se casar de novo. A lei do Senhor diz isso. Enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele e ele a ela. Ponto final. Agora tem um outro princípio. Eu disse, que eu ia utilizar a Bíblia e utilizar um princípio. O princípio é o seguinte: há quem diga que Deus não abençoou o seu casamento, porque quando se casaram não conheciam a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que em nenhum lugar na Bíblia você acha esse fundamento, você não acha esse princípio. O princípio que nós achamos na Bíblia é que tanto a ímpios quanto a justos, a santos ou a qualquer humanidade, o sol da justiça do Senhor nasce para todos. Deus ele transmite a tua lei por meio da natureza, por meio de tradições. São várias as formas de você perceber os princípios de Deus impregnados na sociedade, em valores e em princípios. Quando a gente fala de casamento, todo casamento no nosso país, por exemplo, ele é celebrado diante de um juiz. Ainda que você não faça no juiz, mas você more junto e tudo mais,
a nossa lei já prevê os seus direitos e deveres dentro de um casamento. Ainda que você não parta para a parte legal, a parte emocional, toda união é feita com um compromisso entre duas pessoas, com votos de fidelidade, de permanência juntos. Socialmente você se manifesta diante dos seus familiares, dos seus amigos. Então, ainda que você não coloque Deus como responsável pela sua união, existem vários fatores que ocorrem em um casamento, ainda que você não conheça a respeito de Deus, que demonstram os valores de Deus impregnados a esse casamento. Então, se porventura você negligencia um compromisso feito, você está mentindo. Se você porventura negligencia os seus votos de fidelidade feitos na sociedade, você também está mentindo, se tornando negligente. E por aí vai, né? Então, você pode perceber que a pessoa, conhecer Deus ou não, ela fez um compromisso diante do casamento. Independente se ela coloca Deus como responsável ou culpado por isso. Agora, a Bíblia diz que quando os dois se tornam uma só carne, naquele momento, conhecendo Deus ou não, Deus vai e sela essa união e se transforma em uma só carne. Diego, agora eu estou num segundo casamento e eu descobri essa palavra só agora. Então Deus permite agora o meu segundo casamento? Não. Ele não permite, sabe por quê? Se você acredita que você se separou porque não conhecia a palavra de Deus e você se casou de novo porque não conhecia a palavra de Deus e agora você conhece, então agora você já sabe o que é o certo e você já sabe o que é o errado. Se hoje você sabe que o que você faz é errado, é pecado, então a Bíblia te aconselha que você confesse os seus pecados a Deus, que você se arrependa dele e você abandone esse pecado. A Bíblia identifica o segundo casamento como adultério. Adultério é um dos mandamentos dos 10 que Deus concedeu à humanidade por meio de Moisés, aonde diz: não adulterarás. E aí você sabe que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que transgride a palavra de Deus, ele se torna pecador. O dom gratuito de Deus, em contradição, se contrapondo ao pecado, à morte, é o dom gratuito da vida. Mas esse só é possível a partir do momento em que você confessa o seu pecado a Cristo, que você se arrepende de seu pecado, e agora, confiando no sangue do Cordeiro que te torna limpo, você abandona o seu pecado. Diante dessa situação, agora você está pronto para viver. Não quer se reconciliar com o seu primeira esposa? Uma decisão sua. Paulo, inclusive, o aplaude por você decidir viver sozinho e poder dedicar mais tempo ao Senhor. Se porventura você quiser reconciliar e ele quiser reconciliar contigo, aí já é uma outra situação. O que não dá é para que você permaneça vivendo no pecado. Porque realmente, segundo o casamento, a menos que seja pela morte de um dos cônjuges, Deus não permite. E ele ainda permite se essa cerimônia, se esse casamento for realizado no Senhor. Se você estiver casando com uma pessoa que esteja apta a se casar contigo e que creia nos mesmos princípios e fundamentos legais que você crê. Dessa forma, Deus permite um novo casamento. Tá bom? Gostou? Deixa uma curtida. Se tiver dúvidas, discorda, quer comentar, quer trazer a sua situação também, pode deixar aí nos comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar a quem você acredita que fará muito bem essas informações. Fica com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.